Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e tem alguns vídeos circulando aqui na internet falando sobre a compra de alguns fundos pensando no longo prazo. E aí eu decidi fazer porque eu não fiquei satisfeito com o que eu vi nos outros canais, porque eu penso o seguinte, se você vai comprar algo, se você vai comprar um ativo, um investimento, para nunca mais vender, ou seja, para o longuíssimo prazo, tem muitos critérios que a gente precisaria usar para escolher agora. Imagina só você comprar e nunca mais vender. Então eu consegui chegar aqui em 3 conceitos importantes e escolhi um investimento para cada um desses conceitos. Então, galera, esse vídeo aqui deu um trabalhão, fiz uma baita de uma pesquisa, mas tenho certeza que você vai gostar aqui do conteúdo. Até porque, dentre esses 3 fundos que eu não escolhi nenhum fundo imobiliário. Por quê? Porque na minha visão, um fundo imobiliário, a gente precisa reavaliar a nossa decisão de investimento nele a cada 2 anos. Pelo menos é o que eu fico tranquilo. Eu não compro nenhum fundo imobiliário de olhos fechados e levo para o longuíssimo prazo, porque eu acho que ele não tem essas características necessárias de ser um investimento que é altamente rebalanceado, sempre vai ter que ter uma análise daquilo que a gestão está fazendo. Ainda é um mercado, falando do tamanho dele, né, do valor de mercado, ainda pequeno, mercado de fundos imobiliários no Brasil. Então, não coloquei nenhum fundo imobiliário nessa seleção dos 3 fundos para o longuíssimo prazo, para nunca mais vender. E quais são, então, os fundos ou as características que eu usei? Eu escolhi 3 fundos negociados em bolsa. O que é isso? São ETFs. A sigla, em inglês, Exchange Traded Funds. Então, são ETFs. São ativos que a gente compra lá na Bolsa de Valores e sim, esses a gente pode carregar para o longo prazo. Então são 3 conceitos importantes aqui, 3 ativos que eu vou selecionar para essa carteira teórica de longuíssimo prazo e fica comigo até o final que o terceiro eu tenho certeza que você vai se surpreender porque fiz uma pesquisa muito completa aqui para esse vídeo. Já vamos logo aqui para a nossa primeira opção então. Bom, você tem que concordar comigo que se a gente está pensando em comprar um fundo para nunca mais vender, a gente tem muito prazo, a gente tem um longuíssimo prazo. Então, na minha visão, eu posso selecionar um ativo arriscado, porque o prazo joga a meu favor. E nesse caso, para minha primeira escolha, eu vou colocar um ativo que ele seja, até certo ponto, disruptivo, que a gente tenha aqui um potencial do dinheiro do futuro, né? Então, aqui eu estou falando do mercado de criptomoedas. Eu colocaria um fundo negociado em bolsa do mercado de criptoativos. E já está aí na tela, ó, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Veja, essa aqui é a Bolsa de Valores de Nova York e a bandeira que está sendo estendida aqui é de um ETF de Ethereum. O Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo. E por que isso daqui é muito importante, essa imagem? A gente tem aqui o mercado tradicional representado pela Bolsa de Nova York e um ETF de Ethereum, ou seja, a gente já está falando aqui do mercado de criptoativos, esse possível futuro do nosso dinheiro. Então percebe que essa junção aqui, ela é extremamente revolucionária. Essa imagem aqui representa um pouco dessa aceitação do mercado tradicional com o mercado de criptoativos. E na minha opinião, isso aí é um marco na nossa vida como investidores. É realmente um game changer, né? Aquele momento que muda o jogo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, esse mercado ele é gigantesco, é grande demais para ser ignorado. E eu até vou colocar algumas informações aqui na tela, ó. Veja, o total do mercado de criptoativos já passou de 2 trilhões de dólares. Você tem noção do que é isso? É muita coisa mesmo, tá? Se a gente fosse pegar esse valor aqui de 2 trilhões de dólares, que é o mercado cripto, isso daqui já estaria entre as 5 principais classes de ativos do mundo, de investimentos do mundo, tá? Sendo que o ouro é o ativo mais valioso do nosso mundo, tá? Então é muito grande. Outras informações importantes aqui na tela. Como eu mostrei, ó, a gente tem esse gráfico que mostra exatamente o valor de mercado nesse momento, né? Como você está vendo aqui, ó, market cap acima de 2 trilhões de dólares. E o que é importante aqui também? Esse outro gráfico mostra a dominância do Bitcoin. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que de todo esse tamanho de mercado,
de 2 trilhões de dólares, 54% são BTC. BTC é o Bitcoin. E logo em seguida, em segundo lugar aqui então, o Ethereum, ETH, que é 13,86% de todo o mercado cripto. E agora, fazendo uma breve descrição do que são esses dois ativos, né? O Bitcoin talvez ele seja mais conhecido já, né? Ele é conhecido como ouro digital, né? Então por ter uma escassez, né? Um ativo extremamente tecnológico que já dominou o seu espaço no mercado e tem esse fator de escassez, né? Já o Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo, mas é um pouquinho diferente, né? Porque o Ethereum é uma rede, uma blockchain, onde podem ser desenvolvidos alguns aplicativos ali, algumas aplicações. Ou seja, é algo mais prático, né? É algo que tem uma grande usabilidade. A Ethereum, ela é a rede mais segura, né? A blockchain é mais segura para quem vai desenvolver algumas aplicações. E lá tem um negócio muito legal que, na minha visão, revoluciona o mundo mesmo, que são os smart contracts. O que é isso? Isso daí são alguns contratos que eles são imutáveis e invioláveis, colocados dentro da blockchain, que já têm utilidade no mundo real. Então, duas partes podem chegar a acordos e, como se fosse um grande cartório, coloca lá na rede da Ethereum. Então, assim, é algo revolucionário que eu acho que veio para ficar mesmo. E aí, galera, a grande questão, até da imagem que eu coloquei aqui, dessa criação dos ETFs de Ethereum, né, que já estão certificados ali, aprovados pela SEC, que é a Comissão Regulatória dos Estados Unidos, isso é grande demais, pessoal. Isso aí tem um potencial de trazer dinheiro para o mercado cripto muito grande, porque é a união do mercado tradicional com o mercado cripto. E até nas minhas pesquisas aqui eu vou colocar a fala de um comentarista lá da rede de TV norte-americana, a CNBC. Veja aqui o que o nosso amigo fala. What this signals to me is that all of the altcoins are going to come to Wall Street. It may take a while, there may need to be some regulatory clarity, they may get treated a certain way, but these things are going to come to Wall Street. Ele falou aqui o seguinte, pessoal, que esses sinais, primeiro a aprovação do ETF de Bitcoin, agora a aprovação do ETF de Ethereum, esses sinais mostram que todas as altcoins, então todo o mercado cripto, virá para Wall Street, ou seja, é a junção desse mercado tradicional. Wall Street aqui representa a bolsa de valores tradicional. E ele ainda coloca aqui que justamente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, terão questões regulatórias aqui que vão se ajustar, mas esse é um caminho sem volta. Pois bem, então na minha visão não tem como colocar um fundo, um ativo pensando em nunca mais vender, pensando no longuíssimo prazo, que não esteja no mercado de criptoativos, de criptomoedas. Então, aqui a gente vai ter duas opções. Ou eu posso colocar aqui nessa lista um ETF de Bitcoin ou um ETF de Ethereum. E aqui agora a gente já vai ver os números sobre esses dois. Veja, eu entrei aqui nesse site que se chama ETF.com e aí eu listei só os ETFs que já existem do setor de cryptocurrency, ou seja, setor de criptoativos. Veja que o maior de todos é esse ETF aqui que se chama IBIT, da iShares, que é da BlackRock, a maior gestora do mundo, e tem já um valor, né, sobre gestão ali de mais de 20 bilhões de dólares. Veja que não estava brincadeira, estou falando de 20 bilhões de dólares. Se a gente multiplicar isso aqui por 5 e pouco, a gente está falando de mais de 100 bilhões de reais, tá? Então, o IBIT é o maior ETF de Bitcoin e o maior ETF de Ethereum é esse daqui, da Grayscale. Essa aqui é a gestora. O código é ETE, tá? Que já tem mais de 4 bilhões de dólares sobre gestão. E aí, galera, se você quiser comprar um desses ativos aqui, como eu mostrei, esses bem grandes, eles são negociados na Bolsa de Nova York. Então você precisa ter uma conta aberta nos Estados Unidos para comprar especificamente esses, tá? Agora, se você quiser comprar um ETF aqui no Brasil de criptomoedas, também existem, tá? Vou até colocar essa informação aqui na tela, ó, os 10 principais ETFs de criptomoedas na B3, sendo que o maior é esse aqui, é o BITH11. Mas veja que ele é bem pequenininho comparado com os anteriores, né? A gente está falando de 740 milhões de reais, tá? Então, na minha visão, se você quiser investir num ETF para nunca mais vender, nesse caso, quando a gente está falando de um mercado global, que é o de criptomoedas, você pode
abrir uma conta lá nos Estados Unidos e fazer isso, comprar diretamente por lá. Agora, também tem a outra opção, que aí não é comprando um fundo negociado em bolsa, que não é comprando então um ETF, que é a opção de você comprar diretamente a sua criptomoeda, tá? Eu coloquei aqui dentro desse vídeo para empacotar esses 3 fundos para comprar e nunca mais vender, que eles têm muita facilidade, é muito prático, você entra na sua corretora e compra. Agora, se você quiser ser dono dessas moedas, dessas criptomoedas, você pode investir diretamente, né? Até o que é mais defendido por todo o mercado, daquela ideia, daquela frase bem famosa, que é not your keys, not your coins, ou seja, se você não tem as chaves, vocês não têm as moedas, né? Então, é aquela ideia de você, como investidor cripto, ter sua autocustódia. Você compra essas moedas, seja o Bitcoin ou o Ethereum, dentro de uma exchange e aí você faz a autocustódia. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico mais como você compra um Bitcoin, por exemplo, diretamente numa exchange, tá? Passa lá para você ver então, mas nesse vídeo aqui, a primeira escolha então seria um ETF, ou o ETF de Bitcoin ou o ETF de Ethereum, beleza? Agora, para a nossa segunda escolha. A primeira foi aquela de ser algo disruptivo, super arriscado para o longuíssimo prazo. A segunda ideia aqui, para comprar e nunca mais esquecer, é um ativo que ele seja rebalanceado automaticamente. Isso daqui eu acho muito importante, por quê? Porque assim eu sei que o meu dinheiro investido ali está seguindo as maiores tendências globais. E eu já vou te mostrar isso aqui na prática. O ETF que eu escolheria então é o ETF com as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores norte-americana, tá? E eu já vou colocar aqui na tela também um gráfico que os meus amigos lá da Avenue criaram, o William e o Daniel Haddad. Eu vou até pedir para o pessoal da edição dar um zoom aqui nesses 2 gráficos, por quê? Porque aqui eles mostram como era o Ibovespa, a top 10 ações do Ibovespa, lá em 2021, em janeiro de 2021, e depois praticamente quase 23 anos depois aqui, em novembro de 2023. E o que a gente vai perceber? Que lá atrás, a Bolsa de Valores no Brasil era muito representada por bancos, commodities e também a setor de utilities, aqui muito representada na época por telefonia. Agora, a gente passa 20 anos no tempo, o Ibovespa aqui continua com commodities, representadas pela Petrobras, pela Vale, muito banco, né, Itaú, Santander e um pouquinho aqui de energia elétrica, Copel também, utilities. Então perceba que passam 20 anos na história do Brasil, as empresas não mudam, né? Então a gente não acompanha as grandes tendências mundiais. Agora, se a gente fala do índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aqui facilmente a gente consegue ver essa mudança, tá? Agora, atualmente aqui em novembro de 2023 e puxando para 2024 também, a maioria das empresas, que quase a totalidade, são empresas de tecnologia. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Facebook, a Berkshire, Tesla, enfim, empresas que se desenvolveram conforme a necessidade do mundo foi mudando. Então isso aqui segue uma tendência global, tá? Então percebe que quando eu compro um ETF, o ETF que replica aqui as 500 maiores empresas da Bolsa norte-americana tem o nome de IVV. Então, se você entrar lá, por exemplo, no site da Avenue e quiser comprar um ETF, ele se chama IVV. Mas se você quiser entrar numa corretora aqui no Brasil, esse ETF se chamaria IVVB11. Então, quando você compra um ETF, lá dentro ele já vai se reajustando com os pesos desses índices, tá? Então não é algo que você precisa ter um trabalho mensal. Ah, vou vender essa ação, comprar outra. Então quando você compra um ETF, para mim assim, se eu for comprar um fundo para longo prazo, esse daqui seria a maior barbada, assim, seria o mais fácil de escolher, as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Por causa disso, pelo rebalanceamento automático e por estar seguindo as grandes tendências do mundo. Se você olhar um histórico de rentabilidade, já está muito comprovado que isso é algo que tem valor, né? A Bolsa norte-americana tem uma tendência clara no longo prazo de valorização. E detalhe, ainda tem a proteção cambial por eu ser brasileiro, ter meus gastos em reais, então eu estaria ganhando em dólar, tá? O que já, isso por si só, já é muito valioso. E a terceira opção, galera, é muito interessante, eu não vi ninguém fazendo esse estudo por aí, preste bastante atenção. Eu vou escolher um fundo negociado em bolsa também, mas agora eu estou pensando em
dividendos, ganhar dividendos, que também são reinvestidos automaticamente, mas tem um ponto aqui importante. Quando a gente fala de países emergentes, normalmente as ações de dividendos são as mais vencedoras de todas. E você sabe que o Brasil é um país emergente, né? A gente não está naquela classe A do mundo, né? Tem os países desenvolvidos e os países emergentes que estão aqui no segundo bloco, assim como o Brasil, né? Brasil, México, mesmo países asiáticos como Índia, a própria Coreia do Sul, Taiwan, enfim, são países emergentes. E aí eu fiz um estudo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que nesses países, normalmente, as ações de dividendos têm desempenho muito melhor do que as ações mais negociadas, as maiores. Então percebe que isso aqui que eu estou falando para você agora é muito relevante. Tá? Eu estou praticamente falando para você que não vale a pena investir no índice Bovespa. Seria melhor investir no índice de dividendos. E a gente tem alguns ETFs que replicam esses índices. Então veja, como eu falei para vocês, eu quero mostrar aqui rapidamente esse estudo que mostra isso. Tá? Eu peguei alguns países semelhantes aos nossos, né, países emergentes, nesse caso o México, tá? E aí eu vou até dar um zoom aqui porque a gente vê nessa linha azul é o índice de dividendos contra o índice geral. Veja que no longo prazo, aqui no período de quase 20 anos também, é muito mais rentável as ações de dividendos. Qual que é a minha teoria aqui? Isso funciona no Brasil também. É que as empresas que pagam muitos dividendos, normalmente elas já são muito sólidas, né? Elas já estão bem estabelecidas nesse mercado, né? Então, são líderes dos seus mercados, já têm receita recorrente, né? Então, são empresas muito sólidas. E quando a gente fala de um país complicado, que é um país emergente, como o México, como o Brasil, essas empresas muito sólidas tendem a desempenhar melhor do que a média, tá? Então, pensar em dividendos faz muito mais sentido em países emergentes, tá? Se a gente pegar o índice da Índia, também ó, bem superior, né? A linha azul aqui bem acima da outra linha. Na Coreia do Sul, que já é um país um pouco mais organizado, né? O índice de dividendos foi superior. E aí a gente tem aqui duas grandes opções para investir em ETFs brasileiros de ações boas pagadoras de dividendos, tá bom? Um deles foi desenvolvido pelo Nubank, é esse daqui que se chama NSDV11, tá? Por que eu coloco esse e não esse outro aqui que é o NDIV11? Porque o NDIV, ele paga dividendos todos os meses ali, eu não sei se são todos os meses ou em algum período específico, mas esse dinheiro cai na conta corrente do investidor. Isso eu acho ruim, porque se eu estou querendo comprar algo para o longo prazo, eu não quero ficar tendo que reinvestir todos os meses, eu quero um ETF que já pegue esse dividendo e reinvista nele mesmo, que no caso é o NSDV11. Só que tem um outro também que é mais histórico até, que é o DIVO11, que segue a mesma lógica, são ações boas pagadoras de dividendos. Eu até vou colocar aqui para a gente ver o retorno, por exemplo, em um ano, R$100 teriam se tornado R$122. Então, 22% de retorno com esse ETF dessas ações boas pagadoras de dividendos. Então, um resultado bem interessante, tá? O NSDV11 também, ele tem praticamente um ano de vida, né? Bem rápido, né? É bem recente, na verdade, mas ele teve praticamente o mesmo resultado do DIVO11, R$124, né? R$100 teriam se tornado 124, então uma alta de 24%, tá bom? O DIVO11 ele já tem um histórico muito superior, então se a gente puxar 10 anos, olha só, bastante rentável, né? É um histórico bem interessante, então eu penso que um fundo aqui para a gente colocar para nunca mais vender poderia ser, por exemplo, esse, o DIVO11, Índice de Dividendos do Brasil, tá bom? Esse aqui, então, é o nosso vídeo hoje, são essas 3 características, espero que você tenha gostado um pouco dessas ideias aqui de investimento, se for para o longuíssimo prazo, beleza? Deixa aqui embaixo sempre os seus comentários e assista esses outros vídeos. Um abraço!